Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Antes de iniciarmos a reflexão do Evangelho, gostaria de pedir a você que se inscrevesse nesse canal, se ainda não é inscrito, e que igualmente compartilhasse para que outras pessoas também pudessem fazer o mesmo. O Evangelho que vamos meditar nesta segunda-feira encontra-se em Marcos 10, versículos 17 a 27. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao seu redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem poderia ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, durante a caminhada de Jesus com os discípulos, como sempre ele assim fazia, com o intuito e objetivo de ensinar aos seus discípulos, um homem veio até Jesus manifestando o desejo de entrar no reino de Deus. Lembrando que este homem não tem o seu nome revelado, com o objetivo de, podendo ser cada um de nós, ou qualquer um de nós. Ele vai com uma pergunta muito específica: o desejo de entrar nos céus, o desejo de ganhar a vida eterna. Ele já tinha tudo o que poderia a vida lhe oferecer, mas havia algo que o dinheiro não podia lhe dar, nem comprar: a vida eterna. O seu dinheiro não podia eternizá-lo. E o desejo de eternidade continuava latente, cobrando aquele homem do algo a mais que precisava para a sua vida. Jesus fez alguns questionamentos básicos para ele, colocando e evidenciando sobretudo os mandamentos como critério para entrar no reino de Deus. O homem se anima quando Jesus assim questionou mais que isso, quando Jesus apresentou para ele os mandamentos. Ele dizia que desde a sua juventude já cumpria os mandamentos, ou observava. Porém, por ser humano, por ser muito rico, por ter uma condição financeira muito considerada, aquele homem teve uma dificuldade. Ele dizia que já observava os mandamentos, porém
a sua riqueza, a sua dificuldade em desfazer-se dos bens para seguir as orientações de Jesus, não o permitiu dar passos mais longos, alçar voos mais altos. Quando Jesus diz que ele faltava desapegar-se de seus bens para ganhar a vida eterna, ele se entristece. Ele queria seguir Jesus, mas também queria continuar com todas as suas riquezas materiais. Mas, no entanto, seguir Jesus exige despojamento, esvaziamento. O que fizeram os discípulos quando receberam o convite, deixaram a barca, deixaram azeite, deixaram o Pai, deixaram tudo aquilo que para eles era segurança e se colocaram para seguir Jesus. Para entrar no reino de Deus é preciso se converter, é preciso desapegar, ser livre para servir. Quem tem muitos bens não tem tempo para Deus, porque gasta o tempo que tem para o cuidado daquilo que lhe é mais importante, e com certeza os seus bens. Deus nos dá todas as chances e oportunidades para entrarmos no seu reino, mas nós, muitas vezes, preferimos outros caminhos. A salvação é para todos, mas nem todos se propõem à salvação. E o convite que hoje Jesus quer nos fazer é que todos precisamos ter presente a fé como uma garantia de entrar no reino dos céus. Jesus hoje está nos desafiando a ter uma fé que seja capaz de nos mobilizar no seguimento de Cristo, não nos prendendo aos bens materiais, às coisas materiais, ao que temos, nem mesmo às pessoas. Somente quem consegue esse grau de despojamento, de esvaziamento, consegue ser verdadeiramente livre para seguir Jesus e servi-lo nos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos abençoe, nos encoraje e fortaleça, para que cada vez mais tenhamos a disponibilidade do seguimento a Jesus e com este tenhamos a graça da vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.